Santa Maria, Pai do Senhor, amém? Amém. Gostaria que irmãos abrissem sua Bíblia. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. Amém? Diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Também gostaria que eu mandasse sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, 5. Amém? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém, irmãos? O tema da mensagem é: você está andando com Deus? Pode sentar, irmãos. Você está andando com Deus? Amém? Amém. A Bíblia, irmão, nos mostra vários homens que andaram com Deus. E todos esses homens que andaram com Deus e conheceram a Deus tiveram vitória, tiveram milagres, amém? Foram livres da fornalha, foram livres da boca do leão, amém? O que isso quer dizer? Significa que quem conhece a Deus e anda com Ele, sempre é vitorioso, amém, irmãos? Temos o exemplo de Enoque, como eu li aqui. Enoque fez a diferença em meio à geração corrupta e má. Enoque fez a diferença que naquele tempo, a geração que ele era corrupta e má. Enoque viveu um pouquinho antes do dilúvio, ou seja, em tempos que o povo não queria saber de Deus, na época do dilúvio. A maldade era tanto que Deus teve que mandar o dilúvio, mas Deus não deixou que ele passasse pelo dilúvio. Amém? Antes disso, Deus o tomou para si. E foi nesse ambiente que Enoque viveu e manteve na presença de Deus, caminhando com Deus. Ele viveu 365 anos e depois foi arrebatado. Sabe, irmão, 365 anos. E ele não provou da morte. Deus o arrebatou. Irmãos, assim como Enoque, nós vivemos no mundo lá fora. O mundo é mau. Não é só porque a pessoa fala, antigamente era fácil servir a Deus. Nada disso. Não era fácil. E hoje também não é fácil. Mas assim como Enoque, nós vivemos nesse lugar, nesse mundo. Mas será que em meio a tudo isso, nós estamos andando com Deus? Será que em meio a esse mundo tão mal, a gente ainda está andando com Deus? Se você quer ser vitorioso, irmão, ande com Deus como Enoque. Se você quer ser vitorioso, conheça a Deus. Conheça a Deus. A Bíblia nos fala, né? Os irmãos já conhecem, alguns em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. À medida que nós andamos com Deus, nós conhecemos a Deus, temos mais intimidade e caminhamos com Ele. Não basta apenas andar. Andar, por exemplo, eu ando com alguém aqui, mas eu não sei se eu conheço ele. É necessário conhecer a Deus. Me faz lembrar daquela passagem, dois homens que andavam com Jesus no caminho de Emaús, e aqueles homens, eles estavam falando de Jesus para Jesus, só que eles não reconheceram Jesus. Eles estavam falando de Jesus e caminhando com Jesus. Mas será que eles tinham intimidade com Jesus? Eles não reconheceram. Será que eles tinham intimidade com Jesus? Irmãos, o maior privilégio que nós temos é estar na presença de Deus.
que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse problema é bem real, irmãos. Quando andamos com uma pessoa, mesmo que nós não queremos, acabamos ficando parecidos com ela. Nós, assim, mesmo que a gente não ache, mas as pessoas veem, se você anda com ela, vê você parecido com ela. Interessante que muitas das vezes nós não precisamos dizer que somos crentes. No nosso caso, não precisamos dizer que somos crentes. Os nossos atos, os nossos jeitos de andar, o jeito de falar, já nos denunciam, já falam que a gente é crente. Quem nunca ouviu isso? A maioria já ouviu isso. Você é crente porque já o seu jeito já denuncia. Um exemplo de Pedro, no livro de Mateus. Aleluia, Deus. 26. Mateus 26, 69. Mateus 26, 69. Amém, irmãos? Diz assim: Ora Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. É aquilo que eu falei, irmãos. Só a fala de Pedro já denunciou ele, porque ele andava com Deus, ele servia a Deus. E digo mais uma vez, irmãos, para que fique gravado na memória: o maior privilégio que a gente tem é estar na presença do Senhor. Porque a gente está na presença do Senhor, a gente parece com o Senhor. As pessoas vão ver lá fora e vão falar assim: ó, aquele ali verdadeiramente é filho de Deus, aquele verdadeiramente anda com Deus, porque só o nosso jeito não denuncia. Irmãos, e também, por isso, Deus, quando fez um pacto com Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, será que Deus pediu algo impossível para Abraão? Tem gente que fala assim: ah, ninguém pode ser perfeito. Mas será que Deus pediu algo impossível para Abraão? Deus não pede nada impossível. Deus só pede o possível. O impossível ele faz. Amém. Glória a Deus. Mas nós podemos ser perfeitos. E ainda hoje o Senhor diz, meu irmão: anda na minha presença e ser perfeito. Fala para o seu irmão aí: ande na presença do Senhor. Amém? Fala para o seu irmão: ande na presença do Senhor. Amém? Talvez você esteja seguindo na direção contrária. Para andar com Deus, você terá que mudar a direção. Não pode seguir para lá. Se Deus está mandando ir para lá, você tem que ir para lá, para onde Deus está mandando. Talvez você esteja acostumado a tomar seus caminhos, seus próprios caminhos, mas para andar com Deus, tem que seguir na direção que Ele vai. Como você vai andar com Ele se você for para lá? Você tem que andar para onde Ele for. Para andar com Deus, tem que seguir na direção que Ele quer. Isso significa renúncia, humildade. Nós devemos renunciar a muitas coisas. Você pode falar assim: ah, Deus está indo para lá. Ah, mas tem aquela festa que a gente ia ali, né? Pode ter aquele baile para ir ali. Não, mas você tem que renunciar aquilo para andar com Jesus, para andar com Deus. Não adianta. Para andar com Deus é necessário ter vestes apropriadas, ter calçados apropriados. Para andar com Deus, temos que parar de murmurar, porque Deus, Ele não quer murmurador. Ah, Senhor, está difícil. Está difícil, Senhor. Ele não quer murmurador. Eu sei que está difícil, mas Ele quer adorador. Aleluia. Você tem que andar com Ele, você tem que adorar Ele Glória também. a Deus. Existe grande benefício para aqueles que andam com Deus, para os que seguem a Deus. Em João 10,14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Em outra passagem também diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Só se conhece